Boa tarde, amigos. Estou aqui para contar um relato da minha vida. Mas antes disso, eu vou falar para vocês. Hoje é o dia da manifestação, né? Manifestação contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e contra o ex-presidente Lula da Silva. Meus irmãos, meus amigos, nesse momento, eu olhar o passado que passou comigo, foi muito difícil. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 13, ia fazer 13 anos. Eu fiquei jogado para a mão de um, para a mão de outro, da casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, e uma morava em uma cidade diferente que a outra. Eu, Depois, com 18 anos, eu retornei para a minha cidade querida, de Castro Alto, Bahia. E naquele tempo eu recebia um benefício da minha mãe, que minha mãe era aposentada e ganhava um salário mínimo. Eu, como não sou portador de deficiência física, eu recebia esse benefício. Mas esse benefício vinha dividido em 6 pessoas, que era de menores. E era um dos terceiros menores do filho da minha mãe. E tinha essa deficiência, né? Tenho essa deficiência que diga. Eu, na realidade, quando eu perdi o benefício da minha mãe, quando eu completei meus 21 anos, meus irmãos não moravam mais na minha cidade e cada um morava numa cidade diferente, e como cada um tinha seus cartões e recebia uma parte do benefício, eu fui atrás novamente na assistência social para ver que eu conseguia retornar. E nessa época eu estudava, né? E eles me negaram e dizendo que eu só podia entrar quando os outros saíram tudo. Quando as outras saíram nesse período, eu voltei à assistência social, cheguei lá, dei novas entradas e fui negado. E eu creio que eles me enganaram. Ou então eles estão recebendo até hoje esse benefício que eu não estou sabendo. Mas entreguei isso na mão de Deus. Por quê? Porque o que faz aqui se paga aqui. E naquele tempo era um tempo muito difícil para mim, porque eu estudava e eu não tinha meus irmãos mais por perto. E foi um tempo difícil, concluí o segundo grau com muita dificuldade, passei fome, passei um ano comendo somente a merenda das 3 horas da escola, e às vezes quando eu ia, a professora me chamava de turista e não sabia o que estava passando comigo. E ela viram que não viram o meu quadro, né? De minha habilidade nos ensinos, que eu era muito fraco. E porque eu passava fome. Depois, quando eu se formei, nessa época, eu corri atrás de emprego e eles não me deram. E quando foi em 2001 ou foi 2002, eu voltei na Previdência Social, cheguei lá, eu fui lá novamente, eles disseram: se você registrar mandar alguém registrar sua carteira, período de 1 ano, você vem aqui e encosta. Foi novamente mais um engano. Eu pedi para um amigo meu da cidade para registrar minha carteira, e ele registrou para me ajudar. E quando eu voltei, ele falou assim: assim como sua carteira está assinada, você pode trabalhar.
E sabia que muitas pessoas não me davam emprego porque da minha deficiência. Então foi um tempo muito difícil na minha vida. E muitas pessoas me enganando. Né? A principal, a Previdência Social, me enganou, dizendo que eu tinha que registrar nem que seja um ano para eu dar um auxílio de doença para eu me aposentar. Isso foi mais um engano deles. E quando eu voltei lá, ele disse que eu tinha capacidade de trabalhar, que minha carteira estava assinada. E realmente, minha carteira não foi assinada, mas não trabalhando. Foi um amigo que eu pedi para registrar minha carteira. E nesse momento foi muito difícil para mim. Eu fiquei procurando emprego, depois achei um biscate, mas não era carteira registrada. Depois eu fui, me chamaram para trabalhar na prefeitura. Eu trabalhei na prefeitura com 2 anos, trabalhei na assistência social, no cadastro Bolsa Família. Foi aonde o serviço que eu trabalhei na minha cidade com carteira assinada mesmo, foi pela prefeitura. E a experiência que eu tive, que diga, ele não registra a carteira. A minha carteira não está como registrada pela prefeitura, mas consta que eu trabalhei pela prefeitura. Eu tenho um cadastro pelo governo. E nesse momento, nesse tempo, aí depois o meu prefeito saiu e perdeu. Aí me tiraram. Aí foi a época que eu vim para cá, para São Paulo, porque a oportunidade de vir para cá. E hoje eu estou trabalhando. Por que eu estou falando isso da minha história? Porque eu, ao pensar o que houve lá no passado, eu passei fome na liderança aqueles políticos que só olhava para os ricos, não olhava para os pobres, para os humildes, as classes baixas. E vendo hoje a manifestação, olha, eu não estou aqui para julgar ninguém, quem está indo para manifestações. Cada um ligue para os seus direitos. Eu creio que está mais lá na frente, lá são as lideranças, o que está liderando são os líderes, que é as classes maiores, quer voltar o tempo que eles tinham. Que todos eram contra o governo de Lula. E dou graças a Deus porque Deus colocou Lula lá dentro e minha vida veio melhorar. Hoje vemos a maioria das pessoas viajando de avião. Por quê? Por causa do governo de Lula. Hoje o pobre está tendo o que colher, porque foi Lula que ajudou. Então, meus irmãos, pare e pensem para vocês, se a gente volta novamente, retornar o passado, botar a mesma liderança que foi do passado, acho que vai melhorar? Vai piorar. Eu sei que nada vai melhorar nesse mundo. Põe no seu coração, que eu já põe no meu coração. Eu não tô aqui para mudar a opinião de ninguém. Cada um tem a sua opinião e eu tenho a minha formada. Então, se eu olhar para trás e ver o que passou no passado comigo, entendeu? Hoje eu estou trabalhando mais com dificuldade. Hoje estou debilitado, estou doente. Mas eu creio até que Deus me ajudou. Dou graças a Deus que Lula abriu as portas para muitas pessoas. A maioria dessas pessoas que estão lá, está lá nas manifestações, eles dão uma vara para pescar, mas não dá o peixe para alimentar primeiro, para dar a vara. Essas pessoas não olham para o seu próximo. As pessoas que falam assim, que eu prefiro dar a vara, é aquele que não pensa no seu próximo. Antes de dar uma vara para a pessoa para pescar, alimenta primeiro. Foi assim que Jesus fez. Quando Jesus mandou
os discípulos falaram para dispensar o povo. Deus sabia que aquele povo, se dispensasse daquele povo, ia desfalecer no meio do caminho. Então Jesus mandou pegar pão e o peixe, e houve lá somente, acho que foi 2 peixes e 2 pães. E ali Jesus alimentou, multiplicou e deu pão para cada um. Deus realmente, ali estava o mar ali, perto ali. Deus podia fazer assim, chover varas de anzóis para pescar, mas Deus não fez isso. Deus não deu a vara, Deus deu o peixe e o pão para as pessoas comer para voltar para as suas casas. Então, irmão, amigos, olhe, pense muito bem. Se esse governo sair, o Brasil vai para mal, para pior. Tenha certeza. Tenha certeza. Eu sei que está acontecendo muito roubo. Eu tenho consciência. Mas também eu tenho consciência. Se outro entrar, o Brasil vai para mal ou pior. Tenha certeza disso. Uma boa tarde para vocês. Aqui é só a minha expressão, somente porque eu sei que eu não posso mudar a opinião de ninguém, mas ninguém também não pode mudar a minha opinião. Onde a gente vai, a gente vê pessoas comentando de político, mas lembre que o mundo não vai mais para lugar nenhum. Lembre que Deus está voltando, Jesus está voltando, que Jesus está retornando, porque Deus disse assim, o mundo já é do maligno. E o cristão que está lá em frente não é cristão, porque está correndo atrás das coisas benéficas, coisas banais, que diga, banais. Porque Deus quer que vocês corram atrás da sua salvação. Coisas difíceis vão vir, não está escrito. Mas segure as coisas difíceis junto com Deus. Corra atrás dos seus objetivos. Mas tenha certeza que esse mundo não vai mais além. O mundo não vai ter mais paz. O mundo não vai ter mais prosperidade, como diz muitas pessoas aí. Mudança. A prosperidade está na mão de Deus. E Deus vai enviar seu Filho novamente para tirar desse mundo o cruel. Tá bom? Obrigado por todos que me ouviram, que vai me ouvir. E tenha certeza no seu coração que Deus ama cada um de vocês, principalmente aquela liderança, se ele se arrepender dos maus que eles fizeram. Tá bom? Um beijo, um abraço para todos vocês.